Salve galera, professor Leonardo aqui na área novamente e hoje nós vamos falar sobre o determinante de uma matriz quadrada, beleza? Então vamos usar dois exemplos, vamos usar uma matriz 2 por 2 e uma matriz 3 por 3, ok? Então nós temos matrizes quadradas 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, essas matrizes maiores do que 4, nós vamos ver o exemplo depois, ok? Vamos usar uma outra regrinha. Então, hoje vamos ficar com as matrizes de ordem 2 por 2 e 3 por 3, que são as mais usuais. Fechado? Então, uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, só pegando uma matriz genérica aqui, então vamos supor a matriz A com os seus elementos. Fechado? O determinante dessa matriz A vai ser dado pela relação da seguinte maneira. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal menos os elementos, a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, nessa multiplicação dos elementos da diagonal secundária, vou colocar esse menos, que a gente tem que lembrar que temos que trocar os sinais. Trocar o sinal. Fechado? Então, escrevendo isso de maneira genérica, nós vamos ficar da seguinte forma. Vai ser A11 vezes A22, os elementos da diagonal principal, menos, quer dizer, o resultado que der aqui, né, o sinal que der aqui nós vamos trocar, A21 ou A12. Então, quando a gente tiver uma matriz de ordem quadrada 2 por 2, vai ser essa relação que nós vamos usar. Mandou? Vamos ver aqui um exemplo, para a gente poder conseguir materializar essa nossa ideia. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, o determinante dessa matriz A vai ser dado por 2 vezes 7. Então, a gente já vai levar a multiplicação feita. Né? 14. 3 vezes 5, só que nós temos que lembrar de trocar o sinal. Né? 3 vezes 5, 15, trocou de sinal, menos 15. Logo, o determinante ali é igual a menos 1. Beleza? Vamos tentar pegar aqui um outro exemplo. Botar alguém com sinal negativo, para poder ficar legal. Então, de novo, vamos multiplicar os elementos da diagonal principal. 6 vezes 4, 24. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Como a gente troca o sinal, vai ficar mais 6. Então, essa é a ideia dessa troca de sinal. E é onde a gente tem que ter mais cuidado, exatamente para não se confundir. É normal que aconteçam erros quando você vai fazer um exercício relacionados a isso. Tudo bem? Menos 6 trocou de sinal, mais 6, resultado final 30. Beleza, galera? Então, diagonal principal menos diagonal secundária. Beleza, professor, e na matriz 3 por 3 nós vamos usar uma relação bem parecida.
que a gente chama de regra de Sarrus, ou regra de Sarrus, tá? De novo, a gente vai ter uma matriz, né? Só que agora de ordem 3. Eu já vou pegar logo um exemplo, para a gente já ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Vamos escrever aqui alguns elementos. Essa é a matriz 3×3. E utilizar o dispositivo prático para encontrar o determinante dessa matriz, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a primeira e a segunda linha, a primeira e a segunda coluna, desculpa, ao lado da matriz. Algumas pessoas gostam de repetir a primeira e a segunda linha abaixo da matriz e vir fazendo também a multiplicação. Também dá certo, ok? Então assim, a ideia vai ser pegar a primeira e a segunda coluna e reescrever a primeira e a segunda coluna ao lado da matriz. Então, a primeira coluna e a segunda coluna ao lado da matriz, nós vamos ficar com uma matriz 3 linhas por 5 colunas. Beleza? Então, nós temos uma matriz agora 3 por 5. Como é que a gente vai fazer para encontrar o determinante dessa matriz? Qual vai ser a relação que nós vamos usar para fazer essa multiplicação? Algo parecido com o que nós fizemos numa matriz 2 por 2. Sempre acompanhando o sentido da diagonal principal e acompanhando também o sentido da diagonal secundária. Então, a diagonal principal ela começa no primeiro número da matriz, tá? E vai terminar lá no último número. Vamos supor que o primeiro número, quem começa é aqui, e o último tem que estar terminando. Então, olha só. Nesse caso aqui, nós só tínhamos duas multiplicações, porque só tínhamos essas duas diagonais. Digamos que aqui a gente tenha 3 diagonais. Na verdade, a diagonal vai ser somente uma quadrado. Mas nós vamos supor que nós temos 3 linhas, né, que sejam paralelas, digamos assim, a essas diagonais. Então, nós temos 3 multiplicações. Ó. 1, 2. Então, essa multiplicação aqui, ela vai ser a multiplicação no sentido da diagonal principal. Vamos imaginar que seja o sentido positivo, o sentido onde a gente não precisa trocar o sinal. Fechado? E depois nós vamos vir fazendo a mesma multiplicação no sentido da diagonal secundária. Pode ser para cima também, não tem problema, tá? Só que nesse sentido aqui, o que a gente não pode esquecer é que da mesma maneira que nós fizemos aqui, que a gente troca de sinal, quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter sempre que multiplicar, né, por menos 1, quer dizer, vai ter sempre que trocar esse sinal. Fechado? Então, deixa eu só melhorar aqui os números para facilitar a nossa vida. Beleza. E agora a gente vem fazendo aí a conta para calcular esse determinante dessa nossa matriz A. Eu começo sempre com os positivos, tá? Fica melhor da gente organizar a nossa vida. Detalhe, nós vamos estar multiplicando 3 números, tem toda aquela relação de sinal, então vamos tomar um pouco de cuidado, fechado? É importante trabalhar com espaço, que os números estejam escritos de maneira bem bonitinha, tá? São pequenos detalhes que quando você vai resolver exercícios relacionados à matriz, a gente tem que ter esse cuidado, a organização. Não precisa estar bonitinho, um número desenhado, mas você tem que estar com um número que esteja bem organizado, que você entenda, um sinal bem definido, para na hora que você for realmente fazer as operações, você diminuir a sua chance de errar. Tudo bem? Porque as operações são as que a gente já conhece. Somar, multiplicar, só que com aqueles números positivos e negativos que dão um pouco mais de trabalho. Então ficou 2 vezes menos 2 vezes menos 2.
2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Depois eu vou passar aqui para baixo. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Depois, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 6, 90. 90 positivo. Então, multiplicou no sentido da diagonal principal, beleza. Vamos multiplicar no sentido da diagonal secundária. Lembrando que depois que você faz a multiplicação, tem que trocar de sinal. Então, essa é uma parte bem importante. Lembrar de trocar o sinal. Ok? Vou desenhar aqui o rapazinho pensando ali para não esquecer, né? Então ficou o seguinte, ó. 5 vezes menos 2, menos 10. Vezes 1, menos 10. Mas como vai ter que trocar de sinal, esse menos 10 ele passa a ser mais 10. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. 48 trocou de sinal, menos 48. Beleza? Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 2 deu mais 6. Só que a gente vai trocar de sinal, então aqui vai ficar menos 6. Então, pegou a ideia? Nessa multiplicação da diagonal secundária, tomar esse cuidado de trocar o sinal. Vocês vão observar que eu comecei multiplicando de cima para baixo, depois fui de baixo para cima. Essa ordem não importa, lembrando, porque a multiplicação, para a gente, ela vai ser comutativa com esses números, beleza? Então, se você multiplicar daqui para lá ou de lá para cá, o resultado vai dar o mesmo. Então, vamos passar esses valores para cá agora. 10 menos 48 menos 6. Beleza. Se você já quiser juntar esses números para cá e passar para que um único resultado, poderia? Poderia sem problema nenhum. Aí, como você vai organizar a sua conta, né? Eu, particularmente, até hoje em dia, quando eu faço um exercício utilizando essa relação, eu costumo organizar dessa maneira, separo os positivos, né? Junto os positivos, junto os negativos, vou com calma, para exatamente a gente não errar esse tipo de exercício, que não é um exercício dos mais difíceis. Ele só tem esse trabalho que aumenta a dificuldade dele. Então, vou juntar os positivos. 8 mais 90, mais 10. 108. Vou juntar aqui os negativos agora. Menos 4 com menos 6 deu menos 10. Com menos 48, menos 58. Então, determinante dessa matriz, 108 menos 58, 50. Beleza, galera? Para que o determinante ele serve? O determinante de uma matriz ele pode ser usado em algumas relações. Tá? Nós podemos utilizar o determinante para trabalhar uma relação para encontrar o inverso de uma matriz. Tá? Podemos usar o determinante de uma matriz quando a gente fala de cálculo de área de um triângulo, quando a gente utiliza a geometria analítica. Tá? Então, assim, existem outras aplicações do determinante que aos pouquinhos a gente pode dar uma olhada. Né? Mas hoje a aula é basicamente como determinar, como encontrar esse determinante de uma matriz 2x2, de uma matriz 3x3, na 3x3 utilizando essa regra de Sarrus, que é uma regra que facilita bastante a nossa vida. Para uma matriz 4x4, 5x5, aí nós vamos usar uma outra relação, tá? Chamada relação de Laplace,
que aí a gente tem que trabalhar com o cofator, mas isso aí fica para um próximo vídeo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tem uma arte aqui, ó, esqueci de falar, uma arte do meu filho Vitor, né, no meio. Fez ali, ó, para o papaizinho, a diquinha no canal no YouTube, para vocês poderem se inscrever, né? Ainda botou ali, ó, dá o like, joinha. Professor Leonardo Bueno Gomes. Beleza? Um grande abraço, tchau, tchau.